Eu apresentei para vocês aqui nessa página alguns bilionários aqui do Brasil que com a sua morte não tiveram que fazer inventário, não tiveram um problema na transição na sucessão das suas empresas, simplesmente porque eles fizeram o que a grande maioria, para não dizer a totalidade dos bilionários desse mundo, que é ter os seus bens protegidos por uma holding familiar. Mas não são só esses, não. Nós podemos citar aqui vários aqui no Brasil, os irmãos Safra, do Banco Safra, o Samuel Klein das Casas Bahia, o Roberto Civita do Grupo Abril, e todos esses milionários que nos deixaram há relativamente pouco tempo e que vocês nem ouviram falar de problemas de inventário com a família dessas pessoas. Mas não são só eles, não. Se nós buscarmos aí, mais próximos de nós, aí, os políticos, todos eles, não importa se de direita, de esquerda, de centro, todos eles têm a sua holding familiar para proteger os seus bens. Porque eles podem ter muita divergência em relação aí a sua linha política, mas em relação à proteção dos bens da família deles, eles são iguaizinhos. Se você duvida, dá um pulinho lá no Tribunal Superior Eleitoral e olha lá a relação de bens dessas pessoas e você verá Lula, o Haddad, Bolsonaro, todos eles têm a sua holding familiar para poder proteger os seus bens, porque eles sabem muito bem da importância de fazer essa proteção. E aí, olha, não vai nenhum demérito, não. Eles estão certinhos. Todas as pessoas do mundo dito de primeiro mundo, não importa o tamanho dos bens que as pessoas tenham, elas têm a sua holding familiar. Elas protegem os seus bens através de uma holding familiar. Nós, meros mortais, não temos muito contato com esse mundo dessas pessoas extremamente ricas, extremamente bem-sucedidas, que têm as suas holdings. Porém, todos nós temos, nas nossas famílias, muito próximo de nós, o resultado de quem não se precaveu, de quem não cuidou dos bens enquanto estava vivo, que não cuidou da sucessão do patrimônio, que não cuidou de proteger esse patrimônio e que, consequentemente, teve que fazer inventário. Eu não estou falando aqui nem do desgaste emocional que o inventário traz, não. Não vou dizer aí de todas as vezes que você tem que dar baixa num documento, que você tem que fazer alguma ação voltada para o inventário, que parece que a gente está tirando da nossa vida, aos pouquinhos, aquela pessoa que nós amamos tanto, que nós gostávamos tanto, e que agora não está mais aqui. Não vou falar nem disso, eu vou falar só do desgaste financeiro, que é extremamente grande. Como nós já colocamos para vocês, o inventário hoje custa em torno de 30% dos valores brutos dos bens. Com o aumento que está sendo previsto nessas alíquotas de impostos, isso vai subir tranquilamente para 40%, 50% do valor bruto dos bens. Mas vamos falar o seguinte, você sabe muito bem os filhos que você criou. Você sabe muito bem que os seus filhos não irão criar problema, não vai ter briga, não vai ter desavença na família por causa da divisão dos bens que você deixou. Mas os seus filhos têm cônjuges. Será que esses cônjuges vão ser tão cordados quanto os seus filhos na hora da divisão desses bens? Será que não vai haver nenhuma desagregação da família por causa desses cônjuges? Olha, em mais de 10 anos de atuação na área de família, eu já vi isso acontecer inúmeras vezes com famílias que eram extremamente unidas e que por causa de inventário vieram a se desagregar. Não vou dizer que ficaram inimigos, não. A grande maioria não ficou. Mas aquela união, aquela cumplicidade, aquela união que existia, essa não existe mais. Não deixe isso acontecer com a sua família. Proteja os seus bens através do sistema de holding familiar. Nós temos aqui uma palestra que iremos realizar para vocês e que nessa palestra eu vou explicar tudo o que você precisa saber a respeito da holding, como eu já disse anteriormente.
inscreve aí que você, de forma gratuita, vai saber exatamente o que você precisa saber para proteger os seus bens. Quanto a fazer ou não a sua holding, se vai ser agora, se vai ser no futuro, isso aí é problema seu. Isso aí você vai decidir junto com a sua família. Mas saber como é esse sistema e como ele pode te proteger, isso você tem que saber agora. Então, inscreva-se, porque nós iremos nos encontrar nessas palestras para esclarecer e deixar que você deixe de fazer com que você deixe de ser ignorante em relação a esse tema. Não ignorante no sentido pejorativo, mas de ignorar, de não saber como funciona esse sistema. Aguardo você.